de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Glória a Deus, aleluias. Ele é bom em todo tempo, amém? A paz do Senhor para você que está no nosso culto presencial, a paz do Senhor para você que está assistindo no nosso campus online. E esse é um domingo de muita alegria, é um domingo onde podemos celebrar o nome do Senhor, amém? Glória a Deus! Então eu quero te convidar, você que está em casa, você que está aqui, a ficar de pé. Nós vamos celebrar o Senhor nessa manhã com muita alegria. Aleluias! Bendito é o nome do Senhor. E esse louvor fala: dançarei contigo em meio à tempestade, correrei contigo pelos altos montes. Eu viverei para te servir e proclamarei enquanto eu viver.
Aleluia, que a nossa vida seja uma vida de proclamar as boas novas do Senhor. Por onde nós formos, que nós possamos falar desse amor maravilhoso. Pensando nisso, eu quero convidar você a cantar um louvor novo. É um louvor antigo, porém é novo aqui na nossa igreja. E eu queria que você cantasse essa música pensando que você tem um chamado e que nada pode nos calar. Mesmo em dias difíceis, a gente precisa se lembrar que Ele não nos deixará só. E nós temos o chamado de falar desse amor em todo o tempo. Aleluias. Diz assim o louvor. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. Vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Me sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Aleluias! Nós temos um chamado e nada há de nos parar. Aleluia! Santo e bendito é o nome do Senhor. Nada pode nos calar. Nós temos um chamado. O Evangelho anunciar. Eu e você fomos escolhidos no ventre da nossa mãe. Amém? Que você possa transmitir a mensagem de paz por onde você passar, a mensagem de esperança, a mensagem de vida, de salvação, porque nós sabemos que Ele é o único, Ele é o Deus da esperança, Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus que nos traz as boas novas, Ele é o Deus que nos restitui, que nos traz a cura, e nós não podemos ficar com isso para nós, mas nós devemos ser aquele que anunciamos as boas novas, amém? Aleluias, aleluias. Feche seus olhos. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor.
promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, minha esperança, em que minha fé firmado está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmado está. Não temerei, não Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. És minha âncora, minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Sei que no vale também estás, sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o guarda-homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. Eu sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o guarda-homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não Ele é a nossa esperança. Feche seus olhos. Apresenta diante do Senhor aquilo que você está precisando. Fale ao Senhor aquilo que está afligindo o seu coração. Diga para Ele te visitar nessa manhã.
Espírito Santo ministrar o seu coração. Senhor, o Senhor é a nossa esperança, Pai. Não há outro como o Senhor. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, entregamos as nossas aflições diante do Senhor, entregamos as nossas angústias diante do Senhor. Nós entregamos quem nós somos, tudo o que temos, e clamamos para que a Tua presença seja manifesta nas nossas vidas, Pai. Ó Senhor, o Senhor é a nossa âncora, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é aquele em que nós temos a nossa fé firmada. O Senhor é aquele que cuida das nossas necessidades, o Senhor é aquele que nos traz a paz. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, e eu declaro, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade aqui em nosso meio, Pai, para poder agir, para poder falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias, aleluia. Santo e bendito é o nome do Senhor. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós entregamos tudo que somos, tudo que temos, e declaramos, Pai, que o Senhor é o Rei. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tenha liberdade em nosso meio. Tenha liberdade a falar aos nossos corações. Tenha liberdade, Espírito Santo, a tocar nos nossos corações. Nós queremos Te ouvir, queremos Te sentir. Aleluias, aleluias, aleluias. Amém? Quero te convidar a sentar no seu lugar. Nós vamos para os nossos vídeos de avisos agora. Olá, Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira. Você escolheu a melhor forma de iniciar a sua semana, cultuando ao Senhor. A você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Nós amamos vocês em Jesus. Nossa gratidão a Deus e a você por estar sempre conectado na nossa programação. Somos uma igreja que tem se movido no Espírito para alcançar a sua vida e a vida de quem nós amamos. Às quartas e sábados é dia de célula, uma forma descontraída de compartilhar amizade e a palavra de Deus. Se você ainda não faz parte, procure os nossos pastores ou nos chame pelo nosso WhatsApp para saber a célula mais próxima da sua casa. Nós temos um culto semanal na nossa igreja online. Basta acessar youtube.com/Renovada Cantareira, toda quinta-feira, às 20 horas. Estamos com o tema O Pai Nosso e tem sido uma bênção. Em breve, um projeto de evangelismo abençoador com base nas ministrações do Pai Nosso da Quinta Online. Você não pode perder. Próximo domingo, Ceia do Senhor. Consagre a sua semana para que no próximo domingo possamos juntos renovar a nossa aliança com o Senhor nos nossos 2 cultos de celebração, às 10 horas no culto presencial e às 17 horas no nosso culto online. Lembrando que estamos aí no nosso propósito de 40 dias, jejuando e orando até a Páscoa. Todos os dias esperamos vocês para orarmos juntos lá no nosso Instagram, @RenovadaCantareira, às 18 horas. Muito obrigado por estar conosco hoje e tenha um bom culto. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Que bênção estarmos reunidos na casa do Senhor.
Um domingo especial para você que está na sua casa, também nos acompanhando na nossa igreja online. Hoje é um domingo, o último domingo do mês de fevereiro. Esse ano está passando muito rápido e a nossa igreja está super ativada. Hoje está acontecendo o nosso culto teens lá embaixo, o pessoal está ali organizando. Todo último domingo do mês é dia de culto de adolescentes e também o nosso ministério infantil ali, cheio de atividades para as nossas crianças, e nós aqui servindo ao Senhor no nosso templo, no culto presencial, e você aí na sua casa, em nome de Jesus. Eu estou muito feliz de podermos celebrar a Jesus hoje e encerrar uma série de mensagens chamada Diga a Eles. Olha para quem está perto do seu lado e diga assim: você precisa sempre falar às pessoas que Jesus as ama. Nós vamos ter essa intenção. Por isso que a última palavra dessa série de mensagens, Diga a Eles, seja intencional. Nós precisamos na nossa vida ser intencional em tudo o que nós fazemos. Mas eu quero, antes de compartilhar a mensagem, dizer algumas coisas importantes a respeito dessa série Diga a Eles. A primeira delas é que essa série ela tem como objetivo despertar na nossa igreja o evangelismo. Nós precisamos entender que chegou um tempo onde nós precisamos falar de Jesus. Chegou um tempo onde nós precisamos compartilhar Jesus com as pessoas. Não dá mais tempo para ficarmos parados, não dá mais tempo de ficarmos ali quietos, inertes, paralisados. Nós precisamos falar do amor de Deus às pessoas. Nós precisamos entender que o mundo precisa saber dessa esperança que nós acabamos de ministrar aqui. E eu acredito que a igreja, ela precisa crescer, e nós falamos muito sobre isso. A igreja precisa crescer fundamentada em alguns princípios. E eu separei 3 princípios que nós como igreja estamos crescendo fundamentados, e eu acredito que 2 deles nós já estamos trabalhando com muito mais excelência, mas esse terceiro nós precisamos aprimorar um pouco mais. O primeiro deles é o crescimento pessoal dos seus membros. A nossa igreja e o nosso objetivo como igreja é que nós possamos investir para que haja um crescimento nos seus membros, que as pessoas possam buscar e conhecer mais de Jesus, para que os membros que fazem parte da nossa comunidade de fé, eles possam ter uma visão clara de quem é Jesus, não uma visão caricata, não uma visão secular, não uma visão de Jesus que é aquilo que a mídia mostra, ou que a nossa herança religiosa mostra, de um Jesus pendurado numa cruz, com a cabeça baixa. Nós entendemos que isso são heranças, não estamos questionando ou falando que está errado, só estamos falando que a visão que às vezes nós temos de Jesus não é certa. Então, o primeiro princípio que a igreja precisa crescer é na visão pessoal. Cada crente, cada cristão, cada homem e mulher que crê em Jesus precisa crescer em Deus. E por isso que nós falamos muito das disciplinas espirituais. Por exemplo, nós falamos muito da palavra, de lermos a palavra de Deus, de orarmos. Estamos numa campanha de 40 dias até a Páscoa de jejum e oração. Isso são as disciplinas espirituais. É por isso que a nossa igreja, muitos dos nossos membros estão envolvidos na escola de líderes renovada. Amanhã já é a segunda aula, já será a segunda aula da nossa escola. Homens e mulheres que estão buscando um crescimento espiritual. E a igreja está promovendo isso. Segundo, uma igreja saudável, ela cresce em pastoreio e discipulado constante. E é isso que nós fazemos nos nossos cultos, mas principalmente por meio das nossas células. É o lugar onde nós pastoreamos as pessoas, é o lugar onde nós envolvemos as pessoas no reino de Deus e cuidamos delas. Nos importamos se elas estão bem, se elas não estão bem. Mesmo online agora, nós estamos completando 1 ano de células online, mas ainda assim existe um cuidado, existe um zelo. O discipulado, o pastoreio, uma ligação, o acompanhamento, uma visita, tudo isso faz parte do processo de uma igreja saudável, pastoreio e discipulado. E o terceiro e último que eu queria falar é que toda igreja saudável, além de crescer, os membros crescem em Deus, há pastoreio e discipulado, mas uma igreja saudável é uma igreja que evangeliza. Uma igreja saudável é uma igreja que evangeliza. É uma igreja que entende que a verdade que ela conhece não pode ficar guardada só para ela. Não é uma verdade que eu conheço e eu guardo dentro de um cofre, num lugar seguro na minha casa. Não, pelo contrário. Jesus
é a verdade que nós precisamos mostrar ao mundo, é uma verdade que nós precisamos mostrar às pessoas. Então essa série que encerramos hoje, que teve a primeira mensagem falando diga a eles, depois o Jonas ministrou uma palavra muito forte sobre além das palavras, que a nossa vida cristã não é só o que eu falo, mas é principalmente o que eu vivo. Semana passada o teatro ministrou que nós não podemos ser reféns do pecado, reféns das circunstâncias, pelo contrário, nós precisamos nos libertar para que possamos dizer ao mundo que Jesus é o Senhor, que o Rei está nos esperando para passear de mãos dadas conosco. Você pode dar um glória a Deus aí? E hoje eu quero falar com você sobre ser intencional. Diga assim: eu sou intencional. Porque eu quero afirmar algo para vocês. No meu coração arde, eu tenho compartilhado isso com vocês todas as semanas. O meu coração arde de ver essa igreja com centenas de pessoas congregando nos nossos cultos e nas nossas células. Eu sonho com ainda em 2021 tendo 2 cultos de celebração aqui pela manhã, um às 10 e o outro às 11h30. E creio que Deus vai nos mover até isso, Deus vai nos impulsionar para esta realidade. Só que isso não vai ser algo que vai acontecer do nada, não vai ser algo que vai acontecer ao acaso, não vai ser algo que vai acontecer simplesmente por como que se diz a palavra? Sem querer. Isso só vai acontecer, centenas de pessoas aqui, se nós entendermos que Deus nos chamou para ser intencionais. Olha para quem está perto de você, dá um sorrisinho e fala assim: você tem que ser intencional. Intencional. Aí você fala: pastor, mas por que você quer uma igreja com centenas de pessoas? Para ser uma igreja grande, famosa? Não! Eu sempre digo isso. Quanto mais pessoas na igreja, menos pessoas sofrendo nas mãos do diabo. Quanto mais pessoas nas nossas células, nos nossos cultos presenciais, nos nossos cultos online, menos pessoas debaixo da influência do mal, da depressão, das doenças emocionais, das crises de ansiedade, dos problemas de casamento, dos relacionamentos quebrados entre pais e filhos. Por quê? Porque em Deus nós encontramos a restauração para a nossa vida. Então, dito isso, eu quero dizer, para dar a introdução dessa mensagem, então, seja intencional. Tem um ministro de música chamado Zeca Pagodinho. Ele tem uma canção gospel que diz assim: deixa a vida me levar. Tá vendo? Todo mundo sabe. Eu espero que não esteja na sua playlist do Spotify. Deixa a vida me levar, a vida leva. É isso aí. Esse hino nacional tem sido o lema ou a base da vida de muitos homens e mulheres, cristãos e não cristãos. Deixa a vida me levar. Eu estava meditando nessa última palavra, o Senhor estava queimando no meu coração nessa última palavra. E olha só, eu fiquei: Senhor, mas tem alguma coisa errada na nossa comunicação aqui, né? Eu estou orando por uma mensagem para compartilhar na igreja, e o Senhor me coloca uma música do Zeca Pagodinho. E o Espírito Santo foi ministrando, porque ele diz que, eu já ouvi muitos anos atrás um pastor falando isso, que a nossa geração, ela tomou essa música como um lema para a sua vida. Está sendo carregada e conduzida pelas circunstâncias externas, e não tem feito muito esforço para mudar essa situação. Eu não sei se é porque nós estamos sobrecarregados, ou porque nós temos uma necessidade de sermos multitarefa, ou porque nós temos as pressões que nos cercam e a necessidade. Hoje a nossa geração, ela tem uma necessidade de mostrar constantemente que ela é mais capacitada do que ela era ontem. As pessoas, os profissionais, aqueles que estão no mercado de trabalho, aqueles que estão dentro de um casamento, a esposa que se sacrifica para mostrar todos os dias para o marido que ela era melhor do que ontem, o marido que de todas as formas mostra para a esposa que ele está tentando melhorar, os filhos, os pais, dentro da empresa, você tem que mostrar para o seu chefe que você faz o relatório mais rápido do que você fazia antes, que você é mais produtivo do que você era antes, aí você se enfia em cursos e faz tantas coisas, aí chega uma hora que essa necessidade de mostrarmos sempre que somos melhores do que ontem, de que nós somos capazes de resolver problemas, isso chega uma hora que sobrecarrega as pessoas.
Você já parou para pensar que à medida que nós estamos tentando mostrar ao mundo que somos melhores do que éramos antes, também é à medida que crescem as doenças emocionais? Já parou para refletir nisso? Porque existe uma sobrecarga, existe um peso desnecessário que colocamos sobre os nossos ombros. E aí o que acontece? Quando nós chegamos no limite de tentar controlar todas as áreas da nossa vida, de tentar ter na rédea todas as situações que nos envolvem, chega uma hora que a gente explode, sim ou não? Aquele filme O Dia de Fúria, já assistiu aquele? Porque você consegue, eu consigo, maquiar o que realmente eu estou vivendo por um certo período de tempo, mas não por muito tempo. E chega uma hora que as pessoas, elas explodem, elas têm um pico. Querido, como pastor, infelizmente eu vejo isso acontecendo constantemente. As pessoas que num domingo estão super bem, no outro elas ligam: pastor, eu preciso conversar porque eu não aguento mais. Ontem mesmo, à tarde, nós temos células à tarde aqui da Cantareira, mas temos muitas células da sede também. Uma moça: pastor, ore por mim, porque eu acabei de receber uma ligação que uma moça da minha célula, ela está tentando tirar a própria vida, eu estou correndo para lá para tentar fazer alguma coisa, para ajudar de alguma forma. E eu perguntei: mas o que aconteceu? Não, estava tudo bem, de repente parece que ela surtou. Graças a Deus está tudo bem, tá, pessoal? Mas eu estou mostrando para você. Todo mundo prendeu o ar agora, fica todo mundo sem respirar. Mas eu estou mostrando para vocês que muitas vezes chega uma hora da nossa vida que a gente explode, a gente não consegue, porque a gente tenta controlar tudo na nossa vida. Aí sabe o que acontece? Quando a gente explode, a gente entra nessa canção: eu já tentei controlar tanto a minha vida que agora quer saber do que acontecer, pode acontecer, deixa a vida me levar, vida leva eu. Vocês estão com medo de cantar? Não precisa ter medo não, gente, pode cantar tranquilo. Aí eu estava pensando, porque geralmente quando chega esse ponto de abrirmos mão de tudo que nós estávamos tentando controlar, quando chega esse ponto de abrirmos mão dessa vida que nós estávamos tentando colocar todos os pingos nos is, eu gosto de pensar o seguinte: se nós explodimos, é porque fatalmente nós não estávamos tanto no controle da nossa vida no começo, como nós achávamos que estávamos. Significa que nós não estamos, ou nós não estávamos com todas as rédeas na mão, e que a nossa vida não estava tão no controle que nós imaginávamos que estávamos, por isso que nós explodimos. E geralmente, essa jornada que nós imaginávamos estar no controle, nós não estávamos controlando, ou estávamos controlando por parâmetros errados. Nós estávamos conduzindo a nossa vida por parâmetros errados, por limites errados. Nós estávamos trabalhando e tentando controlar carreiras que não foram direcionadas por Deus. E quando eu falo controlar carreiras que não foram direcionadas por Deus, eu não estou falando só de carreira profissional, mas o seu trilho, o seu caminho com a sua família, no seu casamento, na sua vida emocional. Muitas pessoas estão gastando todas as suas forças em algo que Deus não as chamou para fazer. A maior frustração não é ver algo dar errado, sabia disso? A maior frustração na nossa vida não é algo dar errado. A maior frustração de um homem e de uma mulher é não fazer o que Deus a chamou para fazer. Porque fazer algo que Deus chamou e mesmo assim der errado, Deus vai nos dar a capacidade de consertar, de ajustar. Pastor, como assim? Elias, gente, tem homem de Deus tão poderoso quanto o profeta Elias? Não tem. Gente, ele orou diante de 450 profetas de Baal, e Deus desceu do céu como fogo, consumiu o holocausto. Aqueles 450 profetas de Baal foram assassinados, mortos, tamanho era o poder de Deus ali naquele lugar. Mas imediatamente isso acontecer, ele foi para a caverna, para refletir. Ele teve alguns momentos na sua vida que as coisas não saíram como ele planejou, mas ele não estava fazendo algo que Deus não direcionou, ele estava no caminho certo. Por isso, mesmo quando nós temos alguns problemas no caminho, mas fazendo aquilo que Deus nos chamou a fazer, nós não vamos nos frustrar tanto quanto dar certo, mas não fazer o que Deus chamou para fazer. Fez sentido o que eu falei? Quando muitas vezes a gente acha que está tudo dando certo, está redondinha a nossa vida,
Eu gosto sempre de pensar assim, quando tudo está dando muito certo é que eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu gosto de pensar assim, porque se não tem um desafio, se não existe uma prova para aperfeiçoar o meu caráter, eu costumo parar e ligar o sinal de alerta para ver se realmente está tudo certo. Ou em terceiro lugar, muitas vezes nós estamos sobrecarregados porque nós estamos agindo por orgulho. O nosso eu orgulhoso está tomando conta da nossa vida. E tantos outros que nós mesmos podemos dizer que são o caminho para explodirmos, o caminho para nos sentirmos sobrecarregados, mas muitas vezes, como eu falei, o grande desafio é que nós não somos dirigidos pelo Espírito Santo, ou não buscamos o Espírito Santo para todas as direções da nossa vida. Eu costumo brincar, e quando eu pastoreava jovens, eu falava muito isso, eu falava, você tem que orar e pedir direção até pelo que você vai almoçar, porque vai que você vai pedir alguma comida que está estragada, depois você vai ter que passar um problema de intoxicação alimentar. Então sempre peça a Deus aonde você vai e o que você vai comer. Peça a direção do Espírito Santo para tudo. Biblicamente falando, nunca foi, e esse é o que eu queria falar com você também nessa introdução, biblicamente nunca foi sobre o muito fazer, sabia disso? Mas sempre em ser assertivo à luz da palavra. Quem está estudando na ELR vai ter uma matéria chamada Relações Interpessoais. Nós vamos falar sobre os 4 estilos relacionais. E um deles, e o mais correto, é o assertivo. Nós precisamos ser assertivos. O que é ser assertivo? É saber exatamente o que eu tenho que fazer, na hora que eu tenho que fazer e a maneira como eu tenho que fazer. Muitas vezes nós nós conduzimos a nossa vida à medida que as circunstâncias vão aparecendo, sem um planejamento, sem um propósito, sem ser assertivo. Aí nós vamos enchendo a nossa agenda de tarefas e de afazeres, e nós não conseguimos ser assertivos, e nós não conseguimos ter o resultado, e aí ficamos mais cansados do que antes. Então, eu estou falando tudo isso pelo seguinte, ser intencional, que é o tema dessa mensagem, requer de nós saber como conduzir a nossa vida de forma assertiva e correta aos olhos de Deus. Não tem como eu falar para você, vamos ser intencionais no evangelismo, sem que antes eu e você tenhamos o controle da nossa vida, o governo da nossa vida, sendo assertivo naquilo que estamos fazendo. Pastor, mas espera aí, eu sou servo, que negócio é esse de governo? Quem governa a minha vida é Deus. Mas até para que Deus possa governar a nossa vida, antes mesmo nós precisamos tomar o controle da nossa história, porque senão Deus não tem onde trabalhar. E biblicamente falando, quando nós olhamos para a palavra de Deus, para as Sagradas Escrituras, preste atenção você que está em casa também, a Bíblia fala, principalmente a partir dos evangelhos, a respeito de uma autoridade que nos foi delegada. Apocalipse 1,6, olha só, não sou eu que estou falando, Apocalipse 1,6 diz, e nos constituiu reino, em algumas versões reis, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a Ele a glória e o domínio para todos sempre, amém. O que a palavra de Deus está dizendo? Que Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Qual é a maior característica de um rei? Quem pode me dizer? O rei, ele domina, o rei, ele governa, ele tem autoridade. O que Deus está falando? Eu dei à igreja, aos meus filhos, governo, eu dei aos meus filhos autoridade. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 19 e 20, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e não confiando a palavra da reconciliação, e nos confiando a palavra da reconciliação, perdão. Versículo 20, portanto, somos embaixadores em nome de quem? De Cristo. Olha só o que a palavra diz, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Você sabe qual é o papel de um embaixador? Por exemplo, vamos pegar, se você já foi na embaixada dos Estados Unidos, ou se você já foi em alguma embaixada, aquele lugar, ele é solo daquele país. Se você vai tirar o seu visto lá para viajar para os Estados Unidos,
O momento que você entra na embaixada dos Estados Unidos, as leis que regem aquele lugar não são as leis brasileiras, são as leis norte-americanas. Você está em solo americano, pisando naquele lugar, e existe dentro daquele lugar, daquela estrutura, um embaixador. Aquele embaixador, ele é a voz daquele país na nação. Então, se nós temos alguma tratativa, passa primeiro pelo embaixador daquele que foi enviado para aquele país. Ou seja, ele tem ali toda a autoridade, mesmo estando em um lugar estranho. Nós já sabemos que nós não somos daqui, nós somos do céu, nós somos cidadãos celestiais, nós somos cidadãos dos céus, nós estamos aqui, e Paulo, falando à igreja de Corinto, diz: não se esqueçam que vocês são embaixadores, vocês não são desse mundo, vocês são do reino de Deus, mas vocês têm aqui na terra toda a autoridade para tomar decisões. Então nós temos, eu quero que você, nessa introdução, que você entenda sobre governo. Existe um governo sobre os seus ombros. Nós usamos muito esse texto do profeta Isaías: um filho se vos deu, um menino nos nasceu, um filho se vos deu, o governo estava sobre os seus ombros. Nós usamos muito esse texto no Natal, mas a Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e o próprio Jesus disse que toda autoridade nos foi confiada por Ele. Significa que o governo que estava sobre Ele também está sobre nós. Eu quero que você entenda nessa introdução que para sermos intencionais, primeiro precisamos assumir a posição que nos foi dada por Deus, de embaixadores, de governantes, de rei, de sacerdote, homens e mulheres que têm autoridade aqui na terra para governar o mundo, mas a começar pela sua própria vida. Não são as circunstâncias externas que determinam quem eu ou você somos, não são as palavras de maldição que você recebeu quando criança que determinam a sua história. Não é porque o seu pai te abandonou, a sua mãe te abandonou, porque você foi traído ou traída, que você perdeu a sua autoridade. Não, você ainda tem a autoridade, você ainda tem governo para determinar o curso da sua vida em Deus. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você tem uma cara de governo, mas não é governo político não é nem esquerda nem direita, não é nem Lula nem Bolsonaro, é um governo celestial, amém? Senão vai falar que o pastor está falando de política aí, né? Não é nada disso. Então eu quero lembrar que eu e você somos filhos de Deus, e nos foi confiado esse título. Fala de governo, fala de posição, fala de postura. Sabe, postura, posição. Essa semana eu tive com o prefeito aqui da cidade, e sexta-feira nós recebemos aqui a primeira-dama e uma vereadora da cidade. Nós estamos tentando viabilizar, e se tudo der certo, nós vamos começar logo a atender a comunidade no nosso consultório odontológico aqui. Mas sabe o que foi interessante? Eu cheguei lá na prefeitura, falei: olha, o prefeito marcou um horário conosco, eu sou o pastor. Ah, não, espera aí que a gente já vai receber, o senhor quer o café, quer uma água, tudo? Falei: não, estou tranquilo, estou só esperando. Chegou a vereadora, que iria participar da reunião, ficamos lá, aí chegou a esposa do prefeito, a primeira-dama, lá: tudo bem? Ô pastor Alex, que bom te conhecer, saber que tem um projeto que nós podemos desenvolver e que a gente pode servir a cidade, a comunidade. A gente sempre falou sobre isso, a igreja como uma ponte para a comunidade. Mas foi interessante que nós sentamos lá, e a primeira coisa que me chamou a atenção, enquanto eu esperava para ser atendido, muitas pessoas chegaram no balcão para tentar falar com o prefeito, e todas elas estavam querendo pedir algo para o prefeito. Nós estávamos ali com uma diferença gritante. Nós não queríamos nada dele, nós tínhamos algo para oferecer. Você entende o que é a diferença de governo e de autoridade? Entramos na sala, conversamos, foi uma conversa bem agradável, mas no final eu falei assim: olha, eu tenho orado pela sua vida, e nós como igreja temos orado por essa cidade, e eu não posso terminar essa reunião sem orar pelo Senhor. Sabe o que ele fez? Ele se levantou e falou: pastor, eu queria muito que você orasse mesmo, eu preciso de muita oração. Ele curvou os joelhos na sala dele, levantou as mãos aos céus, e eu tive o privilégio de estender as mãos e orar por ele. Você consegue entender? Nós somos embaixadores. Embaixadores. Existe um governo sobre o ombro
dos cristãos, e nós precisamos andar nessa autoridade. Significa que somos melhores do que os outros? De forma nenhuma. O princípio da nossa fé ainda é servir uns aos outros, mas até para servir nós precisamos primeiro tomar posse da nossa vida em Deus, governar a nossa existência. Amém? Você está aqui? Aleluia. Ser cristão significa ter esse governo diante das adversidades da vida. Por exemplo, tem um texto que eu gosto muito para você entender o que eu estou falando, porque eu não quero que você saia daqui com o coração orgulhoso, achando eu sou melhor do que ninguém. Não, eu só estou falando para você sobre governo e autoridade em Deus. Marcos capítulo 4, versículo 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Por que vocês estão tão descompensados? Por que vocês estão tão descontrolados? Por que vocês estão explodindo quando não precisa explodir? Por que vocês estão entregando o controle da vida de vocês para uma tempestade? Isso não é necessário. Por que vocês estão tão medrosos? Como que ainda não têm fé? Como que ainda não se posicionam em governo? Versículo 41, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: governo, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Deu para entender? Governo, querido, não significa que você não vai enfrentar tribulações, mas que você entende o como lidar com as tempestades, como lidar com as crises familiares, como lidar com a enfermidade. Postura. Somos servos, mas isso não significa que não devemos andar com governo, com autoridade. E outra, para encerrar a introdução mais longa da minha história, não é o governo do eu, mas o governo do céu sendo estabelecido na minha vida de uma forma intencional. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Mas não vai passar da 1h30, fica tranquilo. A você que está na sua casa, fica de pé também. Deu para entender essa introdução? Porque não tem como sermos intencionais sem antes dominarmos a nossa vida. Que nós temos que olhar no espelho e saber que somos filhos de Deus. Nós temos que olhar no espelho e saber que Deus nos deu autoridade para dizer depressão saia. Nós temos autoridade para dizer medo vá embora. Nós temos autoridade para dizer casamento seja restaurado. Existe essa autoridade. Jesus disse ao vento e ao mar: acalme-se, fique quieto. E isso imediatamente aconteceu. Vamos orar. Senhor, nós pedimos, Pai, para que essa mensagem possa produzir fruto em nós. Eu sei que quando falamos de governo e autoridade, isso pode soar um pouco contraditório às Sagradas Escrituras, que nos falam em servir, mas nós precisamos restaurar a igreja, os cristãos, no que diz respeito à autoridade que foi delegada. Quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, capítulo 28, diz: toda autoridade me foi dada, e Jesus confia essa autoridade à igreja para irmos e fazermos discípulos. Deus, que esta palavra de hoje, desse domingo, último domingo de fevereiro de 2021, possa mudar a nossa vida e nos impulsionar a sermos evangelistas, a sermos intencionais na nossa fé. Nós pedimos isso, Pai, e oramos para que esta palavra transforme a nossa vida de dentro para fora, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, pode se assentar, você que está na sua casa, pode se assentar também, fique à vontade, você está em casa, afinal de contas. Eu quero ler com vocês um texto, Lucas capítulo 10, versículo 1 em diante. Lucas capítulo 10, versículo 1 em diante, diz assim: e depois disto,
designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Esse primeiro versículo, ele nos revela muito sobre a visão de Deus de intencionalidade. Você conhece essa passagem de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9? É quando Jesus envia os 70. É quando Jesus prepara os seus discípulos e prepara os 70 para que eles possam pregar o reino de Deus. Existem algumas características marcantes nessa passagem do Evangelho de Lucas. Primeiro, porque ele fala, e aqui ele afirma, o reino de Deus está próximo. A maior mensagem que esses 70 carregavam, além das curas e milagres, não era a mensagem de que o reino de Deus estava próximo. Algumas pessoas confundem essa expressão de Jesus, o reino de Deus está próximo, com questão cronológica, de tempo. O reino de Deus em fração de tempo está próximo, mas não era isso que Jesus estava falando. Ele estava falando de próximo, de proximidade. O reino de Deus está tão próximo que vocês podem fazer parte dele. Eu já falei sobre isso numa mensagem aqui. O reino de Deus está próximo de vocês, não próximo que ele vai virar em 2000 anos, 3000 anos, não é isso. Embora eu acho que agora, cronologicamente, Jesus está na porta. Eu acho que ele já até está dando um tchauzinho para Deus. Estou indo lá, já volto. Eu, como pastor, com tudo que nós temos visto, eu acredito que chegou a hora. Inclusive com a igreja na internet agora sendo pregada para todos os lugares. Mas não é o tema da mensagem, ela não é escatológica, amém? Então, olha só. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele ia passar. Esse Jesus era esperto. Ele era esperto. Olha só o que Jesus fez, como ele era intencional. Jesus pensou, eu tenho um ministério, então o que eu vou fazer? Eu vou mandar um grupo de pessoas ali, para eles começarem uma vigília e uns louvores, para que quando eu chegar, o reino de Deus já tenha sido proclamado, e o trabalho que eu tenho para desempenhar seja muito mais efetivo. Conseguiu entender? Em outras palavras, Jesus está falando assim, Sandra, Renata, vocês vão ali para a Vila Albertina, começa uma célula ali, que eu estou indo. Jesus, ele não faz nada por acaso. Esses 70, porque a gente só fica parado no que eles foram enviados, mas esquece de entender que Jesus falou, olha, eu vou para muitos lugares, mas antes que eu chegue lá, eu estou enviando vocês para dizer o seguinte, o reino de Deus está próximo. Meu Deus, eu estou aqui on fire, porque isso é poderoso demais. É poderoso demais. E ele continua e dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E ali se houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, olha lá a célula, comendo, isso não tem mais célula do que isso, ficar na mesma casa, comendo e bebendo, é célula, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade que entrares, e vos receberem, comei do que for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Ser intencional é a consequência da autoridade e governo de Deus que está sobre os nossos ombros. Quando nós recebemos e entendemos essa autoridade, nós começamos a ser intencionais. Nós precisamos ser intencionais em tudo o que fazemos, com o propósito de cumprir os propósitos de Deus em nossa geração. Então, tudo na nossa vida, em tudo que nós fizermos, nós precisamos ser intencionais. Aí na sua casa, precisamos ser, quem está na sua casa, mas vocês vão estar em casa à tarde assistindo de novo, não tem problema. Ser intencional, preste atenção, é trabalhar de forma que o reino de Deus seja estabelecido em todas as áreas da nossa vida,
Ser intencional é trabalhar de forma que o reino de Deus seja estabelecido em todas as áreas da nossa vida. Ser intencional é fazer e agir de forma que tudo venha a convergir para um objetivo previamente estabelecido. Ser intencional é fazer, agir, se portar de forma que tudo venha a convergir, tudo venha a se alinhar com um propósito pré-estabelecido. Então, por exemplo, nós temos o alvo de ser um farol para essa Serra da Cantareira e para a cidade de Mariporã, Caieiras, Zona Norte, Franco da Rocha, Atibaia. Nós temos um alvo. Amém? Abrir uma igreja em Guarulhos, abrir uma igreja no Jardim Brasil, estávamos subindo falando sobre isso, inclusive. Tem tanta gente ali que dá para abrir uma igreja logo, logo. Prepara, Alvinho, pastor Alvinho pregando. Aí, só que para que esse objetivo seja concretizado, tudo que eu faço hoje tem que ser bem definido para que esse objetivo possa ser alcançado. Eu não posso agir dissolutamente, irresponsavelmente. A parábola do filho pródigo fala que ele pegou o dinheiro do pai e gastou irresponsavelmente. Ele não era intencional, porque ele não entendia sobre governo. Consegue entender como as coisas se encaixam uma na outra? Mas nós entendemos agora que tudo que nós fazemos tem que convergir para o objetivo de que vidas sejam salvas. Na sua família, você precisa ser intencional. No seu casamento, você precisa ser intencional. Com os seus filhos, você precisa ser intencional com os seus filhos. Na sua vida profissional, você tem que saber exatamente onde você quer chegar e o que você vai fazer para chegar lá. Ser intencional. Não existe, gente, posso falar uma coisa assim para vocês? Não existe sorte, certo? Não existe. O que existe é o favor de Deus em relação à nossa vida. Isso existe, o favor de Deus em relação à nossa vida. Então, se você quer ter uma vida de sucesso em qualquer área, nós precisamos buscar o favor de Deus e nos posicionar de forma que Deus possa agir em nossa vida. Então, se eu quero uma vida profissional saudável, eu preciso me preparar para isso. Se eu quero ter uma família saudável, um casamento saudável, eu preciso ser intencional. Eu preciso ouvir o que fala sobre casamento, eu preciso ouvir o que fala sobre família, eu preciso orar com a minha família, eu preciso orar com a minha esposa, com os meus filhos. Academicamente, eu preciso ser intencional. Financeiramente, eu preciso ser intencional nas minhas finanças. Porque senão eu vou viver constantemente endividado. Eu preciso ser intencional aonde? No ministério, fazendo tudo que eu faço de forma que as pessoas possam ser abençoadas pelos dons e talentos que Deus me confiou. Mas por último, que eu quero encerrar, que é o tema dessa mensagem, nós precisamos ser intencionais no evangelismo. Porque não adianta sermos intencionais em todas as áreas da nossa vida e deixarmos de ser intencionais no evangelismo. Nós temos que nos esforçar para que o evangelismo, para que nós possamos ganhar vidas para Jesus. Nós não podemos passar um dia sequer sem falarmos do amor de Deus. Não podemos passar um dia sequer sem falarmos de Jesus às pessoas. Nós temos que acordar de manhã e ser intencionais. Hoje eu vou falar de Jesus para o meu chefe, hoje eu vou falar de Jesus para o meu cunhado, hoje eu vou falar de Jesus para o motorista do ônibus, hoje eu vou falar de Jesus para o motorista do Uber, hoje eu vou falar de Jesus para o porteiro do meu prédio. Eu vou falar de Jesus. Eles têm que saber que existe uma verdade que pode transformar a vida deles. Eu não posso guardar isso para mim, eu preciso ser intencional. Olha para quem está perto de você e diga assim: seja intencional no evangelismo. Em tudo que nós fazemos, um cristão precisa saber que tudo que envolve a sua vida tem o objetivo de apresentar o reino de Deus. Suas escolhas, eu já estou encerrando, suas escolhas irão contribuir ou não para que pessoas se entreguem a Jesus. Sabia disso? Por exemplo, quando você está no seu trabalho, você vai almoçar com os seus amigos do trabalho. Aquela decisão de orar ou não orar ali, vai determinar se aquelas pessoas vão ou não encontrar Jesus. Adriana, ela é uma evangelista nata.
E ela, na empresa que ela trabalha, ela tomou a decisão: eu não vou esconder a minha fé. Se eu almoço em casa antes de orar, eu vou almoçar também quando eu sair para trabalhar, com as pessoas do trabalho. Então ela chegava na mesa lá no almoço e falava assim: que vocês me permitem, eu tenho um costume de orar e abençoar o alimento antes de comer. E as pessoas não se sentiram constrangidas, elas falaram: não, pode, ore por todos nós. E ela começou a orar, então, antes de almoçar, nos restaurantes, publicamente. Eu me lembro que nós, querido, quando saímos com a galera da igreja, agora eu já não tenho mais esse tempo, mas na minha época era pro Habib's depois do culto, né? Muitos de vocês nem pegaram essa época, agora vocês são só gourmet, Paris 6, churrasco, enfim, mas na minha época era 19 centavos a esfirra de carne, eu ia com R$1 no bolso e ainda comia 5. Mas, a gente chegava nos restaurantes, e não importa quantas pessoas eram, nós orávamos, e fazemos isso até hoje. Às vezes a gente chegava, sei lá, 20, 30 pessoas, e a gente parava para orar no restaurante, todo mundo parava para olhar. Mas a gente não fazia escarcéu, a gente não fazia nada para constranger ninguém, a gente fazia em amor. E as pessoas, os garçons, algumas pessoas de outras mesas chegavam e falavam assim: gente, isso que vocês estão fazendo é lindo. Eu me lembro que teve uma menina que ela veio de uma outra igreja e começou a congregar na nossa, e toda vez que a gente orava, ela chorava na mesa. Ela falou assim: meu Deus, como isso é lindo, como eu queria ter vivido isso antes. Uma coisa tão simples. Mas voltando aqui a Adriana, evangelismo, ser intencional. E ela orando ali, orando, as pessoas começaram a ver Jesus e começaram a querer saber sobre Jesus. Resultado: uma simples atitude intencional de orar antes do almoço fez com que uma pessoa daquela empresa, dentre as outras que já trabalham lá, se convertesse, fosse liberta do vício do cigarro. E mesmo depois que a Adriana teve que sair da empresa, as pessoas continuam com essa prática, até as que não são crentes, de orar antes de almoçar. Olha para quem está do seu lado e diga assim: seja intencional. Seja intencional. Seja intencional. Sua carreira profissional, seu casamento, seu vínculo com uma igreja local, tudo isso nos diz respeito, não diz respeito apenas a você, desculpa. Toda a nossa vida, a nossa igreja local, os nossos vínculos, a nossa carreira, o nosso casamento, não diz respeito só a nós. A faculdade que você faz, a empresa que você trabalha, a empresa que você tem, a empresa que você lidera, as pessoas que estão debaixo da sua cobertura, a sua família, tudo isso não diz respeito só a você, mas às pessoas que você vai encontrar pelo caminho. Sabia disso? Porque às vezes a gente acha que a nossa vida profissional diz respeito somente a nós. Não, você está naquela empresa para ser um farol, uma luz a brilhar, como diz o Evangelho de Mateus capítulo 5. Como pastor, o meu sonho é que a nossa igreja inteira se mova de forma que ela saiba onde está, o que está fazendo e a forma com o que faz. E saiba que tudo isso tem a ver com levar pessoas a Cristo. Quando uma moça aqui de Mairiporã foi participar do Masterchef, vocês lembram que nós gravamos um vídeo da Deise Paparoto falando para ela: olha, Marceli, nós estamos aqui orando por você, a minha igreja está aí em Mairiporã também. E, gente, aquela mulher ficou tão feliz. Esse vídeo circulou em tudo que é perfil da cidade de Mairiporã. Essa moça até depois ela ganhou uma medalha de honra da cidade de Mairiporã. Foi um negócio muito legal. Aí depois de muito tempo, eu consegui me encontrar pessoalmente com ela. Eu fui almoçar no restaurante dela aqui em Mairiporã, muito legal por sinal. Aí eu cheguei lá, almocei e tal, aí no final eu falei: senhor Marceli, tudo bem? Ela: tudo bem. Ela ficou me olhando assim, aí: tira a máscara. Eu tirei a máscara, ela falou: ah! Eu falei assim: tudo bem, eu sou o pastor Alex. Eu não acredito que é você. Eu não acredito. Eu acompanho, desde aquele vídeo eu acompanho os cultos online, porque eu não posso ir de manhã por causa do horário do restaurante. Intencional. Eu pude conversar com ela, liguei para a Deise no vídeo, ela ficou emocionada, e a gente conversou, e ela falou assim: pastor, deixa eu te falar algo, vem aqui. Ela pegou na minha mão, me levou num salão, dentro do restaurante dela, um espaço que deve caber umas 250, 300 pessoas. E ela falou assim: pastor, Marceli, se você estiver ouvindo, a gente precisa marcar logo esse culto. Ela falou assim: vocês fariam um culto aqui no meu restaurante algum dia?
Querido, tem palco, tem som, tem estrutura. Eu falei, mas é para já. Mas lá atrás, uma única atitude fez a diferença hoje. Ser intencional. Está aqui comigo? Olha para quem está do seu lado e fala assim, você está com uma carinha. Nós precisamos ser intencionais no evangelismo. Ser intencional é fazer e agir de forma que tudo venha a convergir para o objetivo previamente estabelecido. Trabalhar de forma que as nossas ações levem pessoas a Jesus. Você pode usar todas as áreas da sua vida para ganhar pessoas. O seu testemunho, no seu trabalho, na sua empresa, tudo que está acontecendo na sua vida, tudo pode convergir para que pessoas sejam salvas. Jesus era intencional, gente. Ele enviou os discípulos para os lugares onde ele iria, para que quando ele chegasse lá, o reino de Deus já estivesse sido anunciado, e ele precisasse apenas se manifestar para que aquelas vidas fossem transformadas. É como se a gente pegasse uma célula e colocasse em cada bairro dessa cidade, em cada canto dessa serra, anunciando o reino de Deus com intencionalidade. Nada é aleatório, diga assim, nada é aleatório. Nada é aleatório, não existe isso no reino de Deus. O reino de Deus não é aleatório, é intencional. Intencional. E ganhar vida para Jesus, ver a igreja crescendo, não é obra do acaso, é a resposta de um Deus intencional a uma igreja intencional. Vamos ficar de pé para nós orarmos em nome de Jesus. E eu quero que essa chama do Espírito possa aquecer o seu coração hoje. E eu coloquei aqui algumas questões de como sermos intencionais. Primeiro, não seja chato. No céu, eu vou te contar um segredo porque você tem que ir para o céu. No céu não tem gente chata. Gente chata tem aqui, mas no céu não vai ter ninguém chato. Sabia disso? Aleluias! Glória a Deus! Senhor é bom. Então olha para quem está do seu lado assim, se essa pessoa está aqui hoje é porque ela é legal, porque ela vai para o céu junto com você, amém? Mas antes de começar o culto, eu meio que de enxerido, ouvi o meu irmão conversando com o Fábio, com o Alvinho, sobre um crente chato que ele pegou essa semana no Uber. Nós, como cristãos, somos a luz do mundo e o sal da terra. Gente, nós temos que entender que nós temos que ser, sabe, a gente não pode ser legalista, a gente tem que entender que nós fomos feitos para amar pessoas. Você não vai ver na Bíblia Jesus constrangendo ninguém de forma pejorativa. Ele sempre fazia em amor e as pessoas eram atraídas a isso. A igreja hoje precisa ser mais parecida com Jesus, sabe? Aproximar mais as pessoas do reino. A nossa fé não pode ser motivo de afastamento, mas de aproximação. Segundo, estabeleça princípios em suas ações para que a luz de Cristo possa resplandecer sobre a escuridão. O que é estabelecer princípios para as suas ações? Quando eu me converti, tinha uma pulseira escrito o QJF, o que Jesus faria. Aqueles que são mais antigos lembram disso, amém? Quem lembra do que Jesus faria? Todo mundo queria essa pulseira, e a ideia dessa pulseira é assim: no meu lugar, o que faria Jesus? Como Jesus reagiria a essa situação? Como Jesus reagiria àquele irmãozinho corintiano? Como Jesus reagiria àquele irmãozinho corintiano que não ganhou nada esse ano? E nem ajudou em nada no final. Podia ter deixado os caras fazer um gol, e nem isso conseguiu fazer. Mas vamos voltar aqui. Crente, aleluia. Esquece. O que Jesus faria? Trazer princípio para as nossas ações é agir como Jesus agiria. O que Jesus falaria? Como Jesus reagiria? Essa semana eu fiz uma reunião e foi muito engraçado. Depois do final da reunião, algumas 2 ou 3 pessoas me mandaram uma mensagem no particular, falando: pastor do céu, eu queria ter esse domínio próprio, Senhor da glória. Porque aconteceu uma situação ali no meio da reunião, que eu respirei fundo, a Adriana olhou para mim e falou: agora eu quero ver se ele está transformado mesmo.
E aí eu respondi com, Senhor, o que o Senhor faria? E eu só respondi assim, poxa, me perdoa. Eu poderia ter sido melhor com você nessa situação. Porque não adianta nada a gente querer ganhar uma discussão, a gente precisa estabelecer o reino por si só, ele domina sobre as outras coisas. É por isso que a palavra de Deus diz, onde a luz brilha, as trevas se dissipam. Terceiro, aproveite toda e qualquer oportunidade para dar testemunho do que Deus fez na sua vida naquela área. Então, se alguém está compartilhando com você sobre vida financeira, dê o seu testemunho de bênção do que Jesus fez na sua vida. Se alguém está falando sobre questões emocionais, dê o seu testemunho de cura da depressão. Se alguém está falando sobre casamento, dê o testemunho de como Deus restaurou o seu casamento. Se você está falando sobre libertação de vícios, dê o testemunho de como Deus libertou. A minha mãe, ela fumou por mais de, 30, 35 anos. E sabe como ela foi liberta do cigarro? No dia do batismo. Ela tem a fita do nosso batismo em VHS ainda, vocês nem sabem o que é isso. E minha mãe subindo a escada para ser batizada, com uma cara feia. Minha mãe é linda, mas aquele dia ela estava com uma cara feia. E subindo a escada com aquela cara assim, porque ela estava passando por uma guerra espiritual. Porque ela fumou o último cigarro dela antes de entrar na igreja aquele dia do batismo. E ela sentia o diabo acusando, mas ela desceu as águas do batismo. Subiu das águas do batismo, Romanos 6, capítulo 6, versículo 1 em diante. Daquele dia, 2002, ela nunca mais pôs um cigarro na boca. Por isso que eu não tenho medo de falar que Jesus liberta. Querido, nós estávamos num acampamento, eu coloquei você de pé para dar mais emoção de estar acabando. Mas nós estávamos num acampamento em 2010, nunca vou me esquecer. Um grupo de pessoas foi pela primeira vez convidados de um menino que nem convertido era, mas a família dele era da igreja. Eles foram com todo tipo de droga que você pode imaginar para aquele acampamento. Maconha, cocaína, lança, tudo que você pode imaginar de droga. E no ônibus de São Paulo para Juquitiba, no Vale dos Mananciais, eles usaram droga no ônibus. E eles tinham um plano de destruir aquele acampamento, de usar droga e fazer acontecer. A primeira mensagem do acampamento, todos eles foram lá na frente chorando, entregaram a vida para Jesus, entregaram as drogas para nós e foram libertos instantaneamente naquele dia. Está entendendo? Tudo tem um testemunho. Eu estava voltando de viagem com a Adriana, estávamos sentados no aeroporto. E aí uma moça olhou para nós, nossa, que casal lindo, tão novinho. Eu falei, tão novinho. Então vocês nem têm filhos ainda. Não, nós já tivemos. E aí eu contei o nosso testemunho de o que Deus fez na nossa vida com a perda do nosso primeiro filho. Antes de entrarmos no avião, ela estava chorando e a gente orando por ela. Porque tudo na nossa vida é um testemunho para o reino de Deus. Seja feliz, seja alegre, seja encorajador, isso é ser intencional. Dê testemunho das suas vitórias e seja aberto a compartilhar suas lutas. E por último, o princípio do purê de batatas é ser intencional no evangelismo. Nós já ministramos sobre isso, mas para fazer um purê de batata, a gente fez um purê de batata ao vivo aqui um dia, foi muito legal. Você precisa primeiro descascar a batata, sim ou não? Você descasca a batata. Isso fala de ajudar as pessoas a se despir de tudo aquilo que lhes causa dor, daquilo que lhes causa mal. Nós temos que ajudar a descascar a casca da batata. Segundo, você precisa colocar a batata onde? Na água quente. O que essa água quente fala? É inserir as pessoas na igreja, nos nossos relacionamentos, na nossa célula. Porque aquele amor, aquele cuidado vai amolecendo aquela pessoa, que antes tinha uma casca dura, tinha um coração duro, mas o amor, o que está conosco vai amolecendo aquela pessoa. Gente, você precisava conhecer a Mari Paixão antes da igreja. Era a batata mais, mais batatona de todas, lembra, Mari? Mas tudo isso aconteceu nesse contexto, desse jeitinho que eu estou falando. Depois, você precisa fazer o quê? Amassar a batata, sim ou não? Amassar. E quando a gente fala de amassar a batata com as demais, é de trazer ela para um contexto onde ela vai ser envolvida por as demais batatonas de Jesus, e ela vai poder ali ser
amalgamada, amassada. E antes, ela que era só, você está rindo aí, né? Aquela batata feia, suja, carrancuda, agora ela está molinha, mas agora ela está tão envolvida com o reino de Deus que ela nem sabe mais diferenciar quem é quem. De tamanho é o poder de Deus. E depois você tempera a batata para ficar bem gostosinho, não é? E esse tempero é a palavra de Deus e o Espírito Santo sobre a vida da pessoa. Amém? O reino de Deus está próximo. E eu vou encerrar dizendo uma frase que me marcou muito essa semana. Eu estava ouvindo uma mensagem, um trechinho só de uma mensagem de uma pastora chamada Christine Caine, e ela falou assim: a última comissão de Jesus deve ser a nossa primeira prioridade. Prioridade já é primeiro, mas ela foi intencionalmente, ela usou esse vício de linguagem. A última comissão de Jesus qual que é? Ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. A última comissão de Jesus tem que ser a nossa primeira prioridade. Vamos fechar os nossos olhos, eu quero orar com você. Eu quero clamar, e se você entendeu essa palavra, nós vamos clamar para que o Espírito Santo de Deus ministre no nosso coração, para que Ele coloque dentro de nós essa intencionalidade para evangelizarmos. Que a partir de hoje não passe um dia sequer sem que vidas conheçam Jesus, sem que vidas ouçam falar de Jesus por meio do nosso testemunho. Veja, Deus quer levantar a nossa igreja, você que está aí na sua casa, no culto online, Deus quer usar a sua vida de forma intencional para que outros possam conhecer a verdade que é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do amor. Pai, eu oro, Deus, para que o Senhor nos dê aqui evangelistas, uma igreja que cresça em evangelismo, uma igreja que cresça em evangelismo, uma igreja que cresça em poder e manifestação de Deus, uma igreja que cresça, Senhor, pregando as boas novas do evangelho, uma igreja intencional como Jesus era intencional. Deus, nós queremos pregar o reino de Deus e a proximidade do reino de Deus. Por isso levanta a nossa igreja, as famílias da nossa igreja, as nossas células, abençoa aqueles que estão em casa, para que essa verdade os alcance também, Pai. Nós pedimos, Deus, que a partir desse ano de 2021, nós vejamos esta igreja cheia de homens e mulheres, apaixonados por Jesus. Deus, nós não estamos maquiando nada, nós não estamos teatralizando nada, nós estamos pregando a verdade, nós estamos sendo intencionais, pastoreando, cuidando, evangelizando, ligando, indo atrás das pessoas, porque nós queremos que todos possam ter o privilégio de ter a sua vida transformada como um dia nós tivemos. Pai, nós queremos esgotar todas as nossas forças de uma forma, Deus, que todos possam ter a sua vida rendida aos teus pés. Nós sabemos que nós não temos autoridade para mudar nada, para mudar a cabeça de ninguém, mas nós temos autoridade para pregar Jesus e o Espírito Santo, e pregando Jesus e o Espírito Santo, Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus, que nós possamos introduzir Jesus em nossas conversas, que possamos introduzir Jesus no almoço de família, na reunião de negócios, que possamos introduzir Jesus no trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, nos nossos relacionamentos. Deus, que possamos levar a esperança que há em Jesus para aqueles que não têm esperança nenhuma, que possamos levar a vida de Jesus aonde há morte, que possamos levar a palavra de cura aonde há enfermidade, que possamos levar a palavra de renovo onde existe velhos hábitos. Deus, que a igreja tome como prioridade colocar a última comissão de Jesus, o último mandamento de Jesus em prática, a tempo e a fora de tempo. Deus, que este lugar se encha, não, Pai amado, simplesmente por números, mas porque cada vida representa salvação, representa libertação e cura. Nós apresentamos, entregamos a nossa veia evangelística nas Tuas mãos hoje, e que se levante uma igreja que prega a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Você que está em casa, aplauda Jesus bem forte, aleluia.
Aleluia. Aleluia. E eu não podia encerrar sem fazer um convite ao evangelismo. Entregar a vida a Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos por um instante. E você que ouviu essa palavra, faça essa oração dizendo: Senhor, eu quero ser esse evangelista. Mas talvez você está aqui hoje e nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você nunca disse sim para Jesus. Deus me fala que tem pessoas aqui hoje, no culto presencial e no culto online, que esta oportunidade já bateu na porta da sua vida diversas vezes e você nunca aceitou, mas hoje Deus está te chamando para ser filho, para viver em posição de governo e autoridade e para ser intencional na sua história. Hoje é o dia de você tomar o controle da sua vida. Portanto, se tem alguém aqui no culto presencial, ou se tem alguém em casa no culto online, que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador, e gostaria de confessá-lo hoje, publicamente, ou você já confessou um dia, mas se afastou dos caminhos do Senhor e gostaria de reconciliar-se com Jesus, aonde você estiver, levante uma das suas mãos, porque nós queremos orar com você. Você que deseja confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, basta levantar uma das suas mãos ou reconciliar-se com Jesus, porque nós vamos orar por você. Nós vamos apresentar a sua vida nas mãos de Deus. Eu queria pedir que todos colocassem a mão no coração e repetissem bem forte assim comigo: neste domingo, eu confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que me amou primeiro e morreu na cruz do Calvário para perdão dos meus pecados. Eu reconheço que Deus o ressuscitou dos mortos e Ele está vivo. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo dos meus erros e peço, escreva o meu nome no livro da vida, para que eu tenha a eternidade no reino dos céus. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor bem forte em nome de Jesus. Se você está na sua casa e fez esta oração pela primeira vez e decidiu por Jesus, eu quero que você aqui no chat, vai aparecer agora, nos comentários vai aparecer aqui agora, um formulário com 2 ou 3 perguntas para você responder, porque nós queremos entrar em contato, orar com você e falar com você em nome de Jesus. Amém? Podemos nos assentar, nós já estamos encerrando o nosso culto. Fala, Você que está em casa, fala, Mas nós estamos muito felizes de estarmos aqui hoje, nesse último domingo, e eu queria, antes de nós encerrarmos esse culto, nós temos 2 momentos ainda. Primeiro, nós vamos orar pela nossa campanha de jejum e oração, que tem sido poderosa, sim ou não? Você que está chegando agora, você que está aqui nos assistindo, nós estamos já no 12º dia da nossa campanha de jejum e oração, 40 dias de jejum e oração até a Páscoa, querido. Nós estamos consagrando uma refeição ao Senhor e nós estamos todos os dias nos encontrando às 18 horas para orarmos, para clamarmos pela bênção de Deus. E nós já temos ouvido muitos testemunhos, inclusive a Renata compartilhou que ela foi curada imediatamente durante a nossa oração. Teve uma outra moça também que mandou lá nos comentários que ela foi curada também instantaneamente de uma dor que ela estava sentindo na nuca. Deus tem agido. Uma moça que estava internada com Covid, durante a oração a filha dela recebeu a ligação, a Cacau, que deve estar nos assistindo aí, recebeu a ligação que a mãe dela estava de alta, também tinha sido curada, estava indo para casa. Deus tem operado. A igreja que se move em oração alcança o favor de Deus. Então, todos os dias, de segunda a sábado, de domingo é durante a nossa transmissão do culto da tarde, às 5 horas, mas todos os dias o nosso ministério de intercessão está participando das lives, orando, intercedendo pelos pedidos, tem sido maravilhoso. Vamos orar no final, amém? Mas agora eu quero falar com você sobre dinheiro. Fala assim, uau! Aleluia, essa é uma igreja que gosta de semear. Tá uma briga ali porque a máquina não está funcionando, né? Mas se você quiser, tem a nossa maquininha. Você que está em casa, temos muitos irmãos, nós vamos orar também pela Teca no final.
Temos muitos irmãos que estão em casa hoje por questões de segurança, por se sentirem mais seguros estarem em casa. Então, você pode fazer a sua contribuição online pelo nosso aplicativo, pelo nosso site ou o Pix, e as formas estão todas aqui na tela. Você que está em casa, né, pode fazer a sua contribuição digital, a sua contribuição online e nos envie o comprovante depois para o WhatsApp da igreja. Tudo vai estar aparecendo aqui na tela para você ou nos comentários, na descrição do vídeo. Mas nós que estamos aqui, você que está em casa, deixa eu ministrar algo para você. Em tudo na nossa vida nós precisamos ser intencionais, amém? Isso ficou claro hoje. Na nossa vida financeira não é diferente, nós precisamos ser intencionais na nossa vida financeira. Nós não podemos achar que nós vamos colher sem plantar. O curso natural da vida é o seguinte: você semeia e você colhe. Diga para quem está do seu lado: o que eu semeio, eu colho. O que eu semeio, eu colho. A 30, 60, 100 por 1. Não existe nenhum investimento mais rentável do que o reino de Deus. Sabia disso? Não existe. O reino de Deus é a terra mais fértil, é o investimento mais fértil ou mais rentável que eu e você podemos fazer. É quando nós entendemos que tudo que nós temos foi pela graça e pelo favor de Deus, e nós entendemos que tudo aquilo que nós temos, nós precisamos devolver ao Senhor. Os nossos dízimos, 10% de toda a nossa renda, e também as nossas ofertas. Nós gostamos de dizer o seguinte: dízimo é arma de defesa. Diga assim comigo: dízimo, arma de defesa. O dízimo é o que nós usamos, é o que Deus nos deu como arma para impedir que as nossas finanças sejam atacadas. E a oferta é o que Deus nos deu como arma para que tudo aquilo que nós semearmos nós possamos colher a 30, 60, 100 por 1. Então existe, até na nossa vida financeira, existe intencionalidade. Eu tenho a intenção de proteger e blindar a minha vida financeira, assim como eu tenho a intenção de prosperar. Preste bastante atenção aqui, os nossos teens estão subindo, as crianças também daqui a pouco devem estar subindo, mas foca aqui. Quando eu dizimo, eu estou sendo intencional em blindar a minha vida, blindar as minhas finanças. Quando eu oferto, eu estou sendo intencional em alcançar em Deus o recurso, a saída ou a prosperidade. Quanto mais nós semeamos, mais nós colhemos. E a nossa igreja é uma prova viva disso. A nossa igreja é uma prova viva de quanto mais nós semeamos, mais nós colhemos. Querido, quantos testemunhos aqui dentro nós temos de pessoas que são fiéis nos seus dízimos e são fiéis nas suas ofertas e têm alcançado resposta, têm alcançado em favor de Deus. Nós tivemos no final do ano os testemunhos de gratidão e foi muito interessante porque os testemunhos diziam o seguinte: em um ano de pandemia, eu nunca fui tão próspero assim. O ano da pandemia foi o ano em que a minha empresa mais prosperou, em que eu mais prosperei no meu trabalho, em que eu mais prosperei nas minhas finanças. Porque tudo isso é fruto de uma intencionalidade. A minha intenção de dizimar e a minha intenção de ofertar. Amém? Então, o que o pastor quer dizer para você nesse domingo de dízimos e ofertas? Que você precisa tomar hoje uma postura e uma posição, de todos os domingos desse ano, ser intencional na sua vida financeira, ser intencional na casa do Senhor, de nunca vir à casa do Senhor de mãos vazias, mas sempre com a intenção. Ser intencional eu vou sair da minha casa e eu vou me preparar para este momento, eu vou buscar em Deus, o que o Senhor tem para a minha vida, o que o Senhor quer fazer na minha vida, o que eu preciso entregar, para que a glória do Senhor se manifeste na minha vida. Ser intencional. Hoje é dia de entregar o meu dízimo, farei com alegria. Hoje eu vou dar esta oferta e vou dar com alegria, porque Deus assim colocou no meu coração. Para que nós possamos, todos os dias, como igreja, caminhar nessa intencionalidade, protegendo as nossas finanças, mas também investindo para que nós possamos colher. Amém? Então eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Nós vamos ter o privilégio de dizimar e ofertar hoje e de entregar e confiar ao Senhor os nossos recursos financeiros. Eu gosto de dizer a seguinte expressão: ninguém ganha de Deus na arte de dar. Ninguém.
Ninguém. Não importa, querido. E como pastor, eu não tenho medo de ministrar sobre dízimos e ofertas. Eu não tenho medo. Eu estava na sede e um dia eu ministrei. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer, você sabe disso, porque eu faço isso aqui constantemente, é de te desafiar a provar Deus. Sim ou não? Eu gosto de te desafiar a provar Deus. Porque Ele fala, fazei prova de mim, e verei se eu não abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos tais que não poderei contar. E eu estava na sede, ministrei esse momento de dízimos e ofertas, e o Espírito Santo me impulsionou e falou assim, olha, você já preparou o seu envelope com a sua oferta, mas Deus está pedindo para você entregar tudo o que você tem. E liberei a palavra, sem medo, porque eu confio no Deus que eu sirvo. Passou uma semana, duas, um tempo, uma família chegou para mim e falou assim, pastor, nós tínhamos naquela semana 300 e poucos reais na nossa conta, e quando o Senhor liberou aquela palavra, olha, confie tudo que você tem, mude a sua oferta, faça a prova de Deus. Nós tínhamos um propósito no nosso coração, nós vamos construir a nossa casa, nós temos um sonho de construir a nossa casa. E quando o Senhor liberou aquela palavra, nós tomamos posse. Eu olhei para minha esposa olhou para mim e falou, nós vamos entregar este valor. E eles entregaram e semearam aquele valor na casa do Senhor, naquele momento de dízimos e ofertas. A alegria que eles estavam de contar o testemunho, naquela mesma semana, nós recebemos tudo o que nós precisávamos. Pastor, nós já estamos levantando a nossa casa. Ninguém ganha do Senhor na arte de dar. Ninguém. Há muito tempo atrás nós tínhamos na nossa igreja, nós temos ainda, eles fazem parte da nossa igreja, uma família. E eles passaram por uma dificuldade, eles ficaram sem casa. Aquela família era fiel nos dízimos e nas ofertas. Em uma única reunião, no culto, o pastor Joel, o apóstolo Joel falou assim, nós temos uma família em tal situação. Naquele dia, levantou-se um valor de oferta altíssimo. E mais 2 empresários que falaram, nós vamos levantar uma casa para eles, de graça. Em 30 dias, a casa estava de pé. Porque ninguém ganha de Deus na arte de dar. Feche seus olhos, levante seu envelope aos céus, vamos orar ao Senhor. Pai, nós confiamos em Ti, nós somos intencionais, porque sabemos que ninguém ganha do Senhor na arte de dar. O nosso dízimo é uma arma de defesa, e a nossa oferta é uma arma de ataque. E nós cremos na prosperidade da igreja. O Senhor não precisa de dinheiro, o Senhor é o dono do ouro e da prata, mas nós precisamos dizimar e ofertar, porque nós precisamos demonstrar ao Senhor a nossa fidelidade, para podermos viver nesta vida com a convicção de que o Senhor tem tudo para nos abençoar. Nós vamos dizimar e ofertar hoje, na convicção de que o Senhor tem sido bom conosco, em nome de Jesus, amém. Deus é o meu tesouro.
Deus. Aleluia. Senhor, nós te damos graças, Pai, por cada oferta depositada no teu altar. Nós te agradecemos por cada dízimo entregue na tua casa. Nós declaramos a tua bênção, declaramos a tua prosperidade sobre a tua igreja, sobre a fidelidade do teu povo. Que portas de emprego sejam abertas, Pai. Que a provisão venha, Pai. Oh Deus, que os recursos venham, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e entregamos a ti, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode levar. Nós estamos na nossa campanha, nós estamos orando e jejuando por 40 dias, esses 40 dias que antecedem a Páscoa. Nós estamos crendo que milagres e sobrenaturais estão acontecendo, nós já estamos testemunhando. Ontem Renata compartilhou um testemunho poderoso sobre cura e muitos testemunhos estão sendo compartilhados. Então nós estamos de segunda a sábado, todos os dias, às 18 horas, no nosso Instagram, Renovada Cantareira, fazendo uma live ao vivo. São 30 minutos onde nós reunimos para trazer uma direção na palavra e um tempo de oração. Todos os pedidos que estão sendo colocados ali no chat, nós estamos orando. Nós trouxemos hoje também um caderno de oração, vai estar disponível aqui no final do culto. Você pode deixar o seu pedido de oração nele. Nós vamos estar orando pelos pedidos que estão no caderno no decorrer da semana. E nós cremos no milagre, amém? Você crê nisso? Aleluia. De domingo, então, nós não temos a nossa live às 18 horas, porque a transmissão desse culto acontece no nosso campus online às 17 horas. Então nós vamos estar agora aqui orando por esses 40 dias. E quem está em casa, receba então também essa oração. Já coloca aqui no chat o seu pedido de oração. E quem puder e quiser, no final do culto também vai ter aqui presencialmente o caderno para você deixar o seu pedido, amém? Feche seus olhos. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti por esses 40 dias. Nós estamos nos consagrando ao Senhor, Pai, crendo no Teu milagre, no Teu sobrenatural. Senhor, nós queremos declarar, Senhor, que essa igreja, Senhor, será cheia, que as pessoas chegarão aqui, viverão transformação, Senhor, das famílias, restauração, Senhor. Oh Deus, um tempo de provisão, de cura, de milagres. Clamamos pela Tua direção para a nossa igreja. Queremos estar sensíveis, Senhor, ao Teu falar, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos que as famílias da Tua igreja receberão tempos de avivamento, Senhor, de restauração, de cura, Senhor. Nós declaramos aos enfermos, sejam curados agora, em nome de Jesus. Existem pessoas que estão com câncer, Senhor, nós declaramos que o câncer vai ser curado agora. Visita cada uma dessas pessoas agora, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos que toda enfermidade, Senhor, que vem assolando ali, Deus, que vai gerando esse câncer, seja retirado, em nome de Jesus. Clamamos por aqueles que estão enfermos com sintomas do Covid, Senhor. Nós declaramos que os sintomas irão desaparecer, que o pulmão vai funcionar normalmente, que a respiração vai voltar, Senhor. Deus, todo mal-estar do corpo seja retirado agora, em nome de Jesus. Pai, pessoas que estão doentes e ainda não sabem identificar o que está acontecendo, não teve recursos para isso, nós clamamos ao Senhor que o Senhor entre com a Tua provisão agora, Pai, em nome de Jesus, trazendo cura, Senhor, Deus, da cabeça à planta dos pés, Deus, que essa pessoa seja visitada no seu corpo e a manifestação de cura seja sobre o físico dela, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos por portas de emprego, Senhor. Nós clamamos, Senhor, por provisão financeira. Senhor, novos recursos, Pai. Dá a direção do Teu povo. Ajuda, Senhor, aqueles que estão necessitando de direção. Senhor, para sair de um tempo de dívida, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa vir com a Tua provisão. Pai, nós clamamos a Ti por restauração e fortalecimento das famílias, Senhor. Deus, que haja cura nas casas, Senhor. Que as famílias, Senhor, sejam restauradas. Clamamos pela conversão. Existem muitos maridos que ainda não Te conhecem. Nós declaramos salvação sobre a vida deles, restauração nas casas, nas famílias, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos por um tempo de avivamento na Tua igreja, Senhor. Deus, que possamos experimentar de intimidade profunda com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que venha um tempo de avivamento que alcance, Senhor, todo o bairro, a nossa vizinhança, as pessoas que estão ao nosso redor. Clamamos por esse avivamento, Senhor, clamamos, Pai, para que nossos cultos, Deus, haja manifestação de poder, de milagre, de sobrenatural, Senhor.
Tenha liberdade, Espírito Santo, em nosso meio, em nome de Jesus. Declaramos a todas as mulheres que estão gestantes na Tua igreja, Senhor. Oh Deus, que a gestação seja saudável, Senhor, que não tenha complicação na formação de nenhuma criança, Senhor. Oh Deus, que as crianças cresçam com saúde e graça, aquelas crianças que já nasceram, que o Senhor esteja visitando agora, dando sabedoria, Senhor, dando direção aos pais. Nós clamamos por essa geração, Senhor, que seja um tempo, Pai, onde essa geração Te conheça intimamente, eles sejam os profetas desse tempo, Senhor. Nós declaramos isso, Pai, na autoridade do nome de Jesus, entregando ao Senhor esse tempo, Pai, de 40 dias, clamando, Senhor, por manifestação de poder, de milagre, de sobrenatural. Nós cremos que nós viveremos uma revolução para a honra, glória e louvor do Seu nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Eu queria chamar o pastor Alex para vir aqui. Nós já estamos encerrando o nosso culto, amém? Você pode olhar para quem está do seu lado e dar uma piscadinha e falar assim: Deus é bom. Vem aqui. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Glória a Deus. Ai, pastor, é em nome da nossa igreja, pastor. Nós não fizemos semana passada, porque por causa do teatro, mas queremos dizer que nós te amamos muito. É uma honra enorme ter o senhor como nosso pastor. É uma lembrancinha, que é a sua cara. Tenho certeza que o senhor vai gostar. Deus te abençoe. Completo, gente. Aí sim, hein? Meu Deus. Uau! Gente, obrigado. Nossa, que honra. Estou até constrangido aqui pelo amor, pelo carinho. Vocês são demais, viu? Os amo muito. Obrigado. Não precisavam do presente. Vocês já são o presente mais precioso que eu tenho. Mas hoje à noite eu vou usar já para assistir o jogo. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Amo vocês. O bolo eu vou levar para comer sozinho mesmo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Não saia daqui sem dizer a todas as pessoas: eu te amo em Jesus. Deus abençoe. A você que está aqui pela primeira vez, nós amamos vocês. Sintam-se em casa, em nome de Jesus.